Oi gente, vamos continuar aqui então. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre o que é pressão, sobre o que é fluido, sobre o que é massa específica. Nesse vídeo então nós vamos falar sobre dois princípios importantes da hidrostática. O princípio de Pascal e o princípio de Stevin. O que cada um diz pra gente? Pascal diz que se os fluidos são ideais, ou seja, eles são incompressíveis, e eu tenho então um sistema de um fluido dentro de um recipiente, qualquer pressão que eu faça sobre esse fluido aqui, essa pressão aqui, esse fluido ele não pode ser comprimido, então ele vai transferir essa pressão aqui para as paredes do meu recipiente. Então, qualquer pressão que eu faça sobre esse fluido aqui, essa pressão é integralmente distribuída para as paredes do meu recipiente, transferida para as paredes do meu recipiente. Já o princípio de Stevin fala para a gente o seguinte: se eu tenho fluidos com vasos comunicantes, ou seja, fluidos que formam, por exemplo, um U, num mesmo nível de fluido, vamos botar o fluido aqui e aqui, num mesmo nível de fluido, vamos pensar nesse nível aqui e aqui, chamamos esse ponto aqui de ponto A e ponto B. A pressão em A é igual à pressão em B. Esses dois princípios vão gerar para a gente sistemas que ajudam na medida de pressões através de alguns equipamentos. E aqui, no princípio de Pascal, vai servir para a gente na solução para levantar grandes pesos, como é o caso, por exemplo, do macaco hidráulico. Vamos ver cada um desses? Deixa eu apagar aqui, para a gente ganhar espaço. Quando eu tenho um macaco hidráulico, o que eu tenho? Eu tenho um tubo, geralmente em formato de U, em que de um lado eu tenho uma área pequena e do outro lado uma área maior. Então vamos chamar esse cara aqui, olha, de área de entrada e esse aqui de área de saída. Uma pequena força que eu faça aqui na área de entrada vai me gerar uma pressão na entrada. E a gente viu que pelo princípio de Pascal essa pressão é integralmente transferida para todo o meu tubo, para todo o meu fluido. Então eu vou ter aqui uma pressão na saída. E aí essa pressão na saída vai me gerar uma força na saída. E aí como é que eu posso relacionar isso aqui? Força de entrada sobre área de entrada é igual a força de saída sobre área de saída. Dessa forma, uma pequena força sobre uma pequena área me gera uma grande força sobre uma área grande. Se eu quero levantar um carro aqui, por exemplo, e essa área aqui é 100 vezes maior do que essa força aqui precisa ser 100 vezes menor do que essa aqui. Por exemplo, para levantar um carro de 5 toneladas aqui, basta fazer aqui uma força equivalente a 50 kg de força. Ou seja, se eu quero levantar aqui um carro de 5 toneladas, qualquer embalagem de 50 kg que eu coloque aqui em cima, a força-peso desses 50 kg vai fazer uma força aqui para levantar esse carro de 5 toneladas do outro lado. Então todo o princípio de funcionamento do macaco hidráulico vem da ideia do teorema de Pascal, que diz que a pressão é integralmente distribuída por todo o meu fluido. E o outro princípio, o uso que a gente tem, por exemplo, é para medir pressões em colunas de líquidos diferentes, de fluidos diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui um tubo, e esse tubo é igual de um lado e do outro, não tem diferença de espessura e nada, e eu encho esse tubo de água, e aí eu vou ficar aqui com água, e até um determinado ponto aqui, e do outro lado eu vou encher ele de um determinado óleo.
Então aqui, ó, em vermelho eu tenho um óleo e em azul eu tenho água. Eu tenho água. A gente viu que pelo teorema de Stevin, qualquer ponto de um fluido que esteja no mesmo nível, ele tem pressão igual. Então se eu analisar esse ponto aqui, olha, o ponto em que a água e o óleo se mudam aqui, eu tenho que a pressão nesse ponto aqui é igual à pressão nesse ponto aqui. Se eu conheço a altura aqui da minha coluna de água, eu posso conhecer aqui a altura da minha coluna de óleo. Por quê? Porque a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto. Então eu posso comparar as duas. Eu posso falar que a pressão do lado esquerdo aqui, ó, vamos chamar aqui a pressão do lado esquerdo, nesse ponto aqui, é igual à pressão nesse ponto aqui do lado direito. E eu sei que pressão é pressão atmosférica. Então vamos botar ela aqui, olha, pressão atmosférica. Aqui também eu tenho pressão atmosférica. Então se eu quero comparar as duas, eu nem vou considerar a pressão atmosférica porque ela empurra para os dois lados. Então no meu cálculo aqui ela não vai fazer tanta diferença. Então eu tenho ρ, e nesse caso eu estou trabalhando com água, então eu vou da água, gravidade vezes a altura da coluna de água. Isso aqui é igual a o ρ do óleo, gravidade vezes a altura da coluna de óleo. E se a gente for olhar, eu tenho gravidade e gravidade, então essas gravidades aqui eu posso cancelar e posso relacionar somente ρ com altura e ρ com altura. Então quando eu quero saber a altura da coluna de óleo, por exemplo, aqui, se eu conheço a altura da coluna de água, eu posso já conhecer isso aqui, desde, é claro, que eu conheça o ρ do óleo que eu joguei aqui dentro. Ok, gente? Com isso a gente fecha a nossa aula sobre princípio de Pascal e princípio de Stevin.